Então, esse viés também, essa mentalidade do coach nessa abordagem de campo faz a diferença. Então, você integra em tudo que você já tem, sabe? Não é nada novo, não é nada, um reinventa a roda, é só uma visão ali de uma forma de ver as coisas um pouco diferente e afinar o instrumento, né? E, curiosamente, acho que eu até mencionei para você um pouco offline, foi esse deparo das novas visões para o coaching de segurança foi um trabalho que eu fiz recentemente, escrito, né? Foi um paper que eu fiz com o Brent Sutton da Learning Teams. A gente trocou figurinha online e tal, ele pediu para eu fazer um deparo, porque ele também se interessou um pouco do trabalho do coach que eu estava fazendo. E foi um exercício muito legal, cara, porque foi para mim realmente sentar e escrever sobre como que cada ponto do HOP, né, dos princípios, se encaixariam dentro da metodologia do coaching. Então, eu buscaria também, cara, fazer a pergunta aí para as pessoas que querem ter essa carreira internacional, qual é a área internacional que elas querem ir, né? E buscar certificações internacionais na área de segurança dentro daquele aspecto. Por exemplo, se a pessoa quer ir para a Europa, NIBOSH é muito relevante, mas se ela vai para os Estados Unidos, não tem tanta relevância, sabe? Bom, Alex, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta. Legal, Rogério, obrigado, prazer estar aqui com você, muito bom, cara, muito feliz de estar aqui. Eu sempre peço para os meus convidados aqui se apresentarem, contar um pouquinho da tua trajetória profissional. Primeiro eu vou te fazer um pedido, que é falar todo o teu nome, que é um nome, né, sobrenome alemão aí, que não é tão comum aqui em boa parte do Brasil. Eu sei que em Santa Catarina é mais comum, mas se tu puder, começando daí, né, todo o teu nome, te agradeço. Vamos lá, legal. É Alexandro da Silva Getzlak, cara, me chama de Alex, é muito mais fácil, muito mais curto, né? O sobrenome é alemão, é só o sobrenome, o passaporte não veio, então fica por aí mesmo. Tem o da Silva no meio, então ficou um português ali, né? E tu pode te contar um pouquinho da tua trajetória profissional, de onde é que tu é, enfim. Vamos lá. Cara, sou de Santa Catarina, São Francisco do Sul, pertinho aí da tua terra, né, Rogério? A gente até tentou se encontrar aí uma ou duas vezes e é uma cidade pequena. Vamos se encontrar. Vai rolar. A agenda para os dois lados é meio corrida, mas uma hora é certa. E esse próprio bate-papo aqui no podcast também foi algo que a gente ficou combinando aí algumas vezes e finalmente saiu, cara. Verdade. Então, sou de Santa Catarina, São Francisco do Sul, uma cidadezinha pequena aqui no litoral norte de Santa Catarina. É uma região que tem turismo, praia, região portuária, logística. Não tem muita área industrial, né? Então é uma cidade bem pacata, digamos assim. Eu costumo brincar que tem 4, 5 semáforos, 2, 3 não funcionam, e os outros 2, 3, se tu olhar bem para os lados assim, dá para passar tranquilo, então. E sou casado, né, com minha esposa Raquel, 2 filhos, minha filha de 10 anos, Sophie, meu pequeno Ravi, de 3 anos e quase 4 anos, agora em agosto. Sou um cara que gosta de atividade esportista, atividade de esportes, assim, gosto de surfar, gosto de correr, fazer academia. Voltando um pouco da minha cidade, né, aqui não tem muito o que fazer industrialmente na minha cidade, então você vai para o turismo, ou você vai para a área portuária, ou você vai para um outro segmento de comércio exterior, tem muito, né, por ser portuário. E eu lembro que no começo da minha carreira, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, um colega meu me falou, cara, por que você não vai para Joinville e estuda lá algum curso técnico, alguma coisa, que lá acontece muita coisa, né, na cidade de Joinville, aqui próximo, um polo industrial, metal mecânica, metalúrgico, e quem sabe você arruma um emprego lá e tal. Eu falei, pô, é verdade, acho que eu vou para lá. Me mudei para Joinville, fiz um curso técnico de segurança lá, não sei como eu fui parar no curso técnico de segurança, provavelmente da lista lá foi algum que eu olhei e falei, oh, esse aqui parece legal e tal. Acho que como todo profissional de segurança, ninguém nasce pensando, um dia eu vou ser técnico de segurança, né, cara? Vem meio por acaso, assim. E assim foi comigo. Assim, não lembro qual foi a razão pela qual eu escolhi, mas durante o curso conheci pessoas legais, principalmente alguns professores. Uma delas tenho contato até hoje, que é a Doris de Go.
é uma das profissionais aí, mulheres, né, mais experientes de Santa Catarina. Se não me engano, ela foi a primeira técnica de segurança de Santa Catarina. É um ícone aqui na região de Joinville, admiro muito ela. Abraço, Doris, se você ouvir aí depois desse bate-papo. Então, eu fiz esse curso técnico de segurança. Participei de alguns estágios na região de Joinville, na própria Whirlpool, que é uma empresa grande, uma pedreira que tem em Joinville também para construção de pavimentação, alguns perrengues assim nesses estágios. Mas, curiosamente, a vida me trouxe de volta para a minha cidade natal, para São Francisco do Sul, onde eu comecei um primeiro trabalho numa empresa de navegação marítima. É uma empresa que tem operações aí ao longo da costa brasileira toda, algumas internacionais, onde eu aprendi bastante. Foi ali onde eu mergulhei mesmo no sistema de gestão de segurança. Tive alguns bons mentores que pegaram aquela minha fase inicial de carreira, enfim, me deram muitas oportunidades de aprender, testar, praticar. Explorei e conheci bastante da área marítima, né, códigos internacionais de segurança marítima, proteção, sistema de auditorias internas, embarcava nas embarcações, né, eventualmente para inspeções, para auditoria, treinamento, acompanhar as operações. E dali parti para a área offshore, depois de alguns anos, onde alguns ex-gestores meus partiram para a área offshore e me convidaram e falaram: Alex, tem bastante coisa acontecendo na área offshore, você tem interesse? Eu era curioso, falei, cara, vou testar. Na minha primeira oportunidade, né, eu acho que eles estavam precisando muito, cara, porque eu lembro que teve uma entrevista em inglês e o meu inglês, na época, era muito básico, assim, muito, muito básico mesmo, assim. Eu sempre tive interesse, estudei por conta própria e tal. Tinha feito uma viagem para a Inglaterra por 5, 10 dias para conhecer e praticar, mas era muito naqueles perrengue chique do inglês, né? Você fala uma coisa, o cara entende outra e responde outra e recebe outra no pedido, né, da comida. Mas, enfim, eu acho que eles estavam precisando muito, porque eu passei na entrevista em inglês e fui para essa vaga offshore, com coisa muito básica, assim, né, uma habilidade muito básica de inglês, e a partir daí eu acho que minha carreira começou a ter uma mudança significativa, assim, por vários aspectos, né. O primeiro aspecto é que empresas grandes, né, multinacionais, com operações no Brasil, então, o sistema de gestão todo do exterior e adaptado para o Brasil, que é uma experiência interessante. O segundo aspecto, acho que o ramo offshore me trouxe a gama de riscos, de perigos, de operações, de legislações aplicáveis. A gente sempre brincava, né, que no offshore você encontra de quase tudo, de produto químico, movimentação de carga, ergonomia, vaso de pressão. Você vai navegando as NRs todas aí num mesmo local, né? Então, NR10, eletricidade, então espaço confinado, altura, você vai explorando todos os aspectos da legislação brasileira, o que demanda muito do profissional, mas ao mesmo tempo também dá muita robustez, né? E aí no offshore eu passei alguns anos, talvez uns 9 anos, se não me engano. Mudei de empresa uma, duas vezes, fui progredindo na organização desde a função do técnico de segurança, né, do Convés, ou seja, da área, até um cargo de supervisão, gestão, assumindo como gerência em alguns momentos. Então, me deu também uma bagagem muito grande por todos os níveis aí da área de segurança. Nesse meio tempo offshore, eu tive contato com fatores humanos, com novas visões de segurança, por meio até do José Carlos Bruno. Não sei se você conhece, alguns ouvintes vão conhecer com certeza, né? Um nome, um pesquisador também bem forte no Brasil. Na época ele trabalhava para a operadora que a gente prestava serviço e ele veio fazer parte do mestrado dele, inclusive na embarcação onde eu estava, era uma das embarcações que ele aplicava a prática do mestrado dele. E eu lembro que quando ele começou a trazer alguns conceitos, né, da nova visão dos fatores humanos, minha primeira reação foi, caramba, cara, meu Deus, lá vem mais coisa, né? Então, assim, eu tô ferrado, vai ser cobrança e tal. Mas eu lembro que eu refleti e falei, cara, eu tenho duas opções, ou eu luto contra o sistema, ou eu aprendo com o sistema, né? E eu resolvi aprender. E aí, conversei com ele, falei, cara, que dicas você me daria, o que eu posso estudar? E eu lembro que ele passou bastante referência, assim, eu mergulhei naquele estudo e isso foi em 2014, se não me engano, 2015.
E eu falei, pô, legal isso aí, gostei, faz sentido para mim, sabe? Na época, aquela abordagem. Nessa levada, depois eu fiz uma qualificação de coaching profissional, que é algo que a gente vai falar bastante hoje. Em seguida, fiz uma qualificação internacional de coaching voltado para a segurança, que era algo que eu estava buscando depois de ter feito a primeira qualificação. E, e a partir daí, cara, como eu falei, minha carreira começou a dar uma guinada muito positiva. Passei da área offshore para uma área de consultoria em 2022, já, né, dando um pulo aqui para mais recente, atuando como coach de performance em segurança numa empresa internacional baseada na Escócia, mas com clientes ao redor do mundo. Onde o primeiro cliente foi na Austrália, fiquei lá durante 1 ano e meio, e mais recente agora, em junho, comecei o projeto na África do Sul. Então, resumidamente, aí, um pouco da minha história pessoal e profissional e um pouco voltado do que a gente vai bater um papo nesse dia de hoje aqui. Legal, Alex. Cara, eu conheci São Francisco do Sul, agora tu falou, né? Eu comecei minha carreira em 2000, ano 2000, no Porto também, lá no sul do Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande. Uhum, E naquela época eles, né, surgiu a tal da Lei 9966, que era a lei do óleo, que se chamava na uhum, época, né? E eu fui a São Francisco do Sul participar de um treinamento a convite da Petrobras, uhum. treinamento de lançamento de barreira no mar, né, para conter Resposta à emergência, né? e de resposta à emergência. Aí que eu conheci São Francisco do Sul, mas isso há muitos anos, né? Então já deve ter mudado bastante. Uhum. Mas qualquer dia, né, a gente mora próximo aí, a gente vai se encontrar. Pegando essa tua experiência de safety coach, cara, tu pode nos explicar o que é o safety coach, qual o papel, o que se diferencia de outros profissionais de segurança? Posso, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante, cara. Eu até volto, né, para você, para os ouvintes, né? O que que vocês já entendem, né? Qual é o entendimento de vocês do safety coach, né? Eu, na minha experiência, eu tive várias exposições a pessoas na função de safety coach que não eram o que eu aprendi e o que eu me qualifiquei e o que eu faço hoje, né, cara? Já vi safety coach ser auditor, já vi safety coach ser treinador, já vi safety coach ser consultor, e todos com esse nome, né, com essa posição. Mas no fundo, o safety coach, na verdade, ele é um coach, né? Trazendo a experiência e o interesse dele para a área de segurança. Então, qual é o papel do coach? O papel do coach é trabalhar com a pessoa, né, com o cliente, vamos falar assim, uma palavra mais formal, para ela atingir um potencial maior do que ela tem hoje, né? Então, remover interferência, remover obstáculos e ajudar ela a alcançar uma performance melhor. Seja essa performance um objetivo específico ou seja uma melhora genérica, né, do que ela está fazendo. E na segurança é a mesma coisa. Então, a gente trabalha com as pessoas da organização para melhorar a performance em segurança. Então, pode ser um programa específico, pode ser um assunto específico, pode ser um desafio específico, como pode ser genérico, né? Normalmente está atrelado com a supervisão e liderança, né? Ou seja, entram habilidades aí interpessoais, né? Não é nada muito técnico. E eu resumiria assim a função do safety coach como alguém que observa não pessoas, mas processos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Não é um BBS disfarçado, ela observa processos onde as pessoas estão interagindo. Ela engaja, né, genuinamente em conversas. Então, assim, existe um consentimento daquela conversa, né? Nada imposto. Não é uma auditoria. É um profissional que escuta ativamente. Então, assim, escuta para entender e não para responder ou para dizer se está certo ou está errado. É um profissional que vai perguntar, de novo, perguntar com curiosidade para você, profissional, entender e não para verificar se o outro entende, né? Não são perguntas de avaliação ou de cunho de competência. E é um profissional que vai buscar ali concordar em algumas ações, algumas melhorias futuras, ou seja, focado na solução e não num problema passado aí. Então, resumidamente, é um profissional que observa, engaja, escuta, né, e faz perguntas curiosas e concorda aí numa ação futura.
falou lá no início, né, Alex, que tu fez treinamento de coaching primeiro, né, depois de coaching voltado para segurança. E como que o coaching ele pode se integrar na gestão de segurança e para melhorar os resultados, para, né, influência de cultura nas empresas, né, pela Uhum. experiência que tu tem. A implementação, na integração, cara, na rotina da segurança, eu vejo que ela vai desde a rotina administrativa até a rotina de campo para o pro profissional de segurança. Por que que eu falo isso? Porque na rotina administrativa você tem gerenciamento de pessoas, você tem conduzir reuniões, você tem liderar grupos, você tem interações com outros departamentos e articulações, né, digamos assim, sociais ou políticas. E então nessa rotina administrativa a mentalidade ou a abordagem coaching te ajuda muito. Não é a única e nem a melhor, mas é uma das formas que te ajuda muito, né? Por exemplo, assim, se você tem na tua equipe um profissional de segurança que é responsável por uma reunião semanal de segurança ou mensal de segurança, algo assim. E aí você é o líder e você percebe que ele está com alguma dificuldade na preparação e na entrega da reunião. Numa abordagem coaching, você engajaria numa conversa com o teu funcionário e perguntaria para ele, pô, como é que estão indo as reuniões? Ah, estão indo bem e tal. Aí você faria suas observações. Ó, participei das últimas duas reuniões e eu senti que faltaram algumas coisas aqui, queria saber a tua percepção. Não, eu achei que não faltou. Bom, a gente tem aqui uma referência para seguir e tal, e essas referências não estavam lá. O que você acha que foi o problema? Cara, eu acho que eu não sabia dessa referência, ou ninguém me explicou, ou nunca foi feito assim. Então, a partir daí, isso é só um trecho de um exemplo assim, de uma conversa, mas querendo ilustrar como seria uma habilidade do coaching em segurança para uma rotina administrativa, lidando com a gestão das pessoas da equipe, né? Outra forma das rotinas seriam as de campo, né? Como é que você aplica o teu programa de observação comportamental, por exemplo? Você aplica com um viés mais de auditor ou um viés mais de coach, no sentido de entender que as pessoas estão lá para fazer um bom trabalho, que ninguém vai para se machucar, que as pessoas querem atender aos requisitos internos da empresa no máximo possível, mas se elas não estão atendendo, porque algo está acontecendo, né? Então, esse viés, também essa mentalidade do coach nessa abordagem de campo faz a diferença. Então, você integra em tudo que você já tem, sabe? Não é nada novo, não é nada um reinventa a roda, é só uma visão ali de uma forma de ver as coisas um pouco diferente e afinar o instrumento, né? E Já na hoje desculpa, pode falar. e o outro ponto que eu vejo assim na cultura de segurança, né, esse é na rotina, no papel, já na cultura de segurança é extremamente fundamental porque, obviamente, né, os nossos ouvintes, se vocês sabem, a cultura nada mais é do que a forma como as pessoas interagem, né, se socializam, concordam e definem comportamentos em grupos que não são escritos, né, são normas aí subjetivas. Então, o coaching entra nesse aspecto também, né? Como que as pessoas estão interagindo, como que você pode influenciar esses comportamentos através do contexto que elas estão inseridas, como que a formatação da organização influencia aquilo ou não. Então, geralmente, programas de cultura de segurança vêm fundamentados, não, mas vêm seguidos de um programa de coaching porque exige um tempo de mudança, preparação, adaptação e suporte, né? Não é nada vira a chave e mudou a cultura de segurança, ela é algo longo prazo, eu diria assim. Legal. Cara, hoje a gente fala muito nas novas visões, né, em HOP. Como que o Safety Coach ele se alinha a esses conceitos mais modernos de segurança? Cara, totalmente, né? Eu digo pela minha história, assim, como eu falei lá em 2014, quando eu conheci o Bruno, e ele trouxe para mim, né, e para a embarcação que eu estava, esses conceitos, eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido, cara. É olhar as pessoas como solução, entender que as pessoas vão cometer erros, né? E isso é aceitável até, né, de uma certa forma, obviamente, erros, né, genuínos, erros com intenção de fazer o certo. Entender que o contexto influencia o comportamento, culpar não resolve, né? Então, assim, demitir uma pessoa nada mais é do que atestar
que o processo não funcionou até o dia da demissão dela, né? Então, em casos gerais, obviamente, sem contar as exceções. Como a gente responde às falhas, isso também é uma coisa natural, né, cara? Principalmente alguém que for uma pessoa que tem experiência com filhos, você vai entender que responder a falhas é um direcionador de comportamento dramático, assim, é muito forte. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Tudo isso são conceitos, são formas de ver a segurança que se embasam, que se fecham com o coaching de forma muito, muito próxima, sabe? Curiosamente, acho que até mencionei para você um pouco offline, foi esse deparo das novas visões para o coaching de segurança foi um trabalho que eu fiz recentemente, escrito, né? Foi um paper que eu fiz com o Brent Sutton da Learning Teams. A gente trocou figurinha online e tal, pediu para eu fazer um depara, porque ele também se interessou um pouco do trabalho do coach que eu estava fazendo. E foi um exercício muito legal, cara, porque foi para mim realmente sentar e escrever sobre como que cada ponto do HOP, né, dos princípios, se encaixariam dentro da metodologia do coaching. Então, de novo, não é nada específico, é a forma como se faz, né? Não é o que, mas como se faz. Então, e aí existem várias ferramentas, né, dentro do coaching de segurança que você pode aplicar, desde um feedback 360, por exemplo, de um líder, um gestor, para saber como é que ele está respondendo às falhas, né? Você pode captar ali pontos de melhoria através de um feedback 360. Você pode explorar o princípio de aprender é vital através dos processos de análise e investigação de acidente, qual é a linguagem que as pessoas usam, quais são as formas que elas determinam, quais são as causas, né? Que tipo de ações elas desenham após a identificação das causas, se elas estão buscando aprender ou se elas estão buscando culpar. E todas essas interações através do coaching, né? De novo, pegando um ponto específico, uma observação e trazendo para uma conversa. Tá aí, conversando com os envolvidos. Cara, o que vocês olham nesse relatório aqui de segurança, né, de investigação do acidente? Quanto dessas ações são corretivas ao comportamento da pessoa, quanto dessas ações são para melhorar o sistema, né? E aí as pessoas vão ter as percepções, as visões delas, e a partir daí é que vem o processo de mudança pelo coaching, né? Então, de novo, você não determina se está certo ou está errado, você não aponta a solução, mas você traz um tópico à tona e fala, e aí, né? Qual é a visão de vocês sobre isso e o que a gente pode fazer diferente? Então, para mim é muito legal ver todo esse movimento, essa mobilização, né, da área de segurança com relação aos conceitos das novas visões, do HOP, da segurança diferente. Primeiro, porque faz muito sentido para mim, então eu me identifico. Não tomo partido do que é certo, do que é errado. Eu acho que tudo é um processo de evolução. Tem muitos estudos, tem aparecido, né? Tem muita gente que tem feito um trabalho de pesquisa gigante, assim, que, pô, merece muito crédito. As pessoas realmente estão mergulhando na ciência da segurança como nunca se fez antes, eu acho. O que é muito positivo. Porém, tudo que aconteceu até agora também não é totalmente descartável, né? Então, e o coach entra nesse meio, assim, não é nada polarizado, mas está sempre ali navegando nas nuances da segurança e como fazer melhor, né? Então, essa é a minha visão. Perfeito, cara. E na rotina como safety coach, né? Quais os desafios mais comuns de se enfrentar aí em implementação de mudanças, enfim, na rotina, né, do dia a dia aí do safety coach? Cara, eu acho que tempo, sabe? Tempo, que eu digo tempo no sentido de dar tempo ao tempo. Não adianta querer que ver um trabalho de mudança cultural ou comportamental feito por um processo de safety coaching em um mês, em 3 semanas, em 2 meses. Leva tempo, e quando eu digo leva tempo, porque a base fundamental de um processo de coaching para ele ser efetivo é a confiança e o relacionamento. Sabe? Você não vai falar os teus problemas, as tuas fraquezas, as tuas dificuldades com alguém que você não conhece, com alguém que você provavelmente na primeira percepção vai achar que é um auditor, que é alguém que veio te ensinar a fazer o teu trabalho, que é alguém que veio espionar
para falar para o corporativo o que está acontecendo de errado aqui, por mais que você seja consultor externo. Essas barreiras são as mais comuns e as mais fortes. Então, eu sempre brinco que o primeiro momento num projeto é focar no relacionamento, sabe? Conhecer as pessoas genuinamente, não é ser falso, mas é conhecer as pessoas no lado pessoal e profissional, conhecer a rotina delas, entender como que as coisas funcionam. Eu procuro sempre nunca fazer comparações, sabe? No podcast do outro cara ele falou que era assim. Aí, pô, a tua primeira percepção, pô, mas tu tá aqui na minha casa, no meu podcast, eu veio falar do podcast do cara, sabe? E é assim que acontece quando você chega no posto de trabalho do cara e fala, naquele outro navio ou naquela outra planta, os caras são fantásticos, deviam fazer assim também. Qual é a chance, né, do cara ouvir aquilo como uma coisa construtiva? Então, assim, quebrar essa primeira barreira de entender que você está lá para construir um relacionamento e que precisa confiança mútua é o maior desafio, quebrar essa primeira barreira. E depois educar, né, explicar qual é o teu papel realmente, né, como a gente falou lá no começo, né, o que é o papel do safety coach, é observar, não estou te observando, julgando teu comportamento, mas observando o contexto onde você está. A gente vai engajar em uma conversa aqui de dois lados, eu quero te ouvir, quero compartilhar minha experiência. Quando eu te ouvir, eu quero escutar qual é o teu problema, eu não vou ficar respondendo, nem te dando respostas em cima das tuas dificuldades. Quando eu fizer a pergunta, realmente é para aprender contigo e talvez até algumas perguntas vão ser para você refletir, mas não vão ser para verificar conhecimento e dizer competente ou incompetente. E quando a gente acordar alguma coisa que é pro teu benefício, é para tua melhora aqui no trabalho, não para mim levar, para eu levar para ninguém no corporativo, na gerência. Então, essa primeira barreira é a mais forte e a partir daí o processo começa a fluir, sabe? Tem até um estudo, Rogério, eu acho que foi da Howard ou da MIT, sobre o processo de coaching executivo. É óbvio, é um pouco diferente do cenário do coaching segurança industrial, mas me chamou muita atenção porque eles fizeram um estudo com vários programas de coaching executivo, né, executivos de alto nível, avaliando a eficácia ou não desses processos de coaching, e qual eram os impeditivos ou aqueles fatores que aumentavam a eficácia do processo de coaching. E relacionamento e confiança representava 40, 50% do processo. Então, assim, quando os executivos confiavam e tinham um relacionamento com o coach, o processo fluía, porque aí eles se comprometiam, eles se abriam no sentido das dificuldades, que, né, baixava a guarda, digamos assim. Eu sempre uso e sempre faço essa referência, porque é o que a experiência me mostrou também, sabe? Quando você consegue construir relacionamento e ganhar confiança, o processo todo fica bem mais fácil, né? Perfeito. Cara, e Alex, a gente, né, no mundo corporativo, a gente, né, é sempre guiado em cima de métrica, de indicador, né? Existem indicadores, métricas que a gente possa avaliar, por exemplo, a eficácia de um programa de safety coach? Cara, não tem nada pré-determinado, para ser muito sincero, Rogério. Eu faria uma divisão em dois grandes grupos. Primeiro, métricas individuais e métricas organizacionais. Por que eu falo isso? Porque as individuais vão partir do princípio de que eu, Alex, estou fazendo um processo de coaching segurança contigo e você externou para mim os pontos de dor ou de melhoria ou de dificuldade que você tem. Então a gente vai medir em cima daquilo, né? Se está progredindo, se está melhorando, se chegou ao resultado que queria. Então essa as métricas individuais. Então elas vão variar de pessoa para pessoa. Mas eu sempre faço essa comparação, né? Do antes e depois, comportamentos ou habilidades que você queria desenvolver no começo e como é que estão agora. E principalmente perguntas voltadas para o negócio. Então, digamos, dessas habilidades, desses comportamentos que você queria desenvolver, qual é o impacto no teu departamento, na tua função, no teu negócio, né? Para que serve isso? Se é uma coisa legal ou se tem algum impacto? E essa geralmente é uma pergunta que traz informações que eu ou qualquer coach jamais saberia, porque eu não estou na rotina da pessoa, sabe? Por exemplo, se você fala, pô, eu tenho dificuldade com a interação do meu time durante as reuniões de departamento. Eu não sei qual é o resultado final dessa reunião, sendo positiva ou negativa. Você, então, digamos que se a interação melhorou, no final da reunião você vai ter uma velocidade mais rápida na entrega do relatório X.
Então, esse impacto do negócio só você vai saber. E é interessante quando a gente faz esse antes e depois e conversa com o indivíduo e faz essa pergunta específica. Beleza, e qual é o impacto disso no teu negócio? Então, essa é uma métrica de ouro, digamos assim. Mas, de novo, ela é subjetiva, não é um número 1, 2, não é binário. Perfeito. O outro lado é as métricas organizacionais. Essas eu diria, princípio, né? Usar o que já existe na organização. É muito fácil criar métrica e é muito difícil manter né, e ficar com essas métricas, só vai somando. Eu sempre estimulo a usar o que já existe, né? Mas se a organização não possui nada muito estabelecido, algumas métricas como a de segurança psicológica, né? Percepção da segurança psicológica, é uma métrica legal. Por que eu falo isso? Porque na segurança psicológica você vai ter o quanto as pessoas falam sobre suas dificuldades, o quanto elas trazem ideias novas, o quanto elas tentam algo novo, o quanto elas admitem erros. Então, isso tudo o coaching impulsiona pela natureza do processo, né? Outra forma de avaliar também seria a visibilidade da liderança, né? Não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, né? A gente está cansado de ver métricas de visita a campo, que às vezes se são feitas no campo, já é um bom começo, mas não é o número que vai dizer se está tendo efeito ou não, né? E sim a qualidade dessas visitas. Algumas métricas de RH, né, como satisfação do empregado, engajamento, retenção, isso tudo também influencia. Mas na base você tem que entender qual é o problema ou qual é o ponto de melhoria que você quer com o coach para poder medir em cima disso o antes e o depois, né? Então, o que você acha? Ficou claro? Ficou claro, sim, cara. E quem quiser se tornar um safety coach, né, bem-sucedido, que habilidades ou competências devem ser desenvolvidas? Basicamente, competências sociais, sabe? Não existe nenhuma competência técnica específica, assim. Eu sempre falo isso. São competências sociais. É um trabalho que você vai usar tua cabeça e tua conversa, sabe? Não vai ter nenhuma habilidade técnica relacionada, mas vamos listar aí algumas coisas. A gente falou de construção de relacionamentos, né? Então, entender a importância e como que os relacionamentos se constroem. De novo, de forma genuína, não é robotizado, não é, mas entender a importância deles já faz uma diferença gigante. Tem uma historinha interessante em cima disso. Escuta ativa, né? De novo, a gente escuta muito para responder, para julgar e pouco para entender, e é um trabalho árduo, cara. Um dos trabalhos que eu faço, né, no curso do coaching de segurança, eu faço uma atividade que é para a pessoa conversar com um par e ela faz uma pergunta e depois disso ela só escuta. E ela não pode falar, não pode perguntar mais nada, não pode. Cara, é interessante porque são 5 minutos só, mas parece uma eternidade, sabe? A pessoa quer compartilhar o que ela fez também. Se o cara falou que viajou para, sei lá, pro norte do Brasil, pô, eu também viajei. Cara, não, você tem que ouvir e entender. E depois você vai falar o que você pescou de sentimento, sabe, de detalhes ali pessoais da história. Então, escutativa, curiosidade, né? A gente na área de segurança, a gente é muito bom em levantar problemas, em levantar possíveis causas de acidente, levantar um monte de coisa, mas a gente é pouco curioso no sentido da gente aprender com o trabalho, sabe? A gente está sempre perguntando para verificar o outro. Então, essa curiosidade genuína é muito interessante. É outra habilidade importante. Pegando um gancho no que eu acabei de falar, ser um profissional focado em solução também faz uma diferença danada. Por exemplo, você vai ver muito perfil de profissional de segurança que para a operação, né? O cara para a operação, ele vira lá vira um problema para o pessoal de operações. Muitas vezes a observação dele não tem solução. É algo insolucionável, né? Beleza, se for um risco iminente de vida, né, de risco de morte, ali, um risco iminente à saúde da pessoa, até compreendo, mas muitas vezes não é. Às vezes é um impasse regulatório, por exemplo, que não tem solução. E, sabe, então assim,
essa visão de, pô, beleza, temos um problema aqui, quais são as opções que a gente pode ter, quais são as alternativas, o que já foi tentado, o que outras indústrias estão fazendo, pô, outros profissionais. Então, assim, ter essa abordagem, essa pegada focada em solução faz uma diferença também, porque muda a forma como você pergunta as coisas, né? Perfeito. Então, e por último, cara, a comunicação no sentido da linguagem, né? A comunicação não violenta. É algo que já tem um bom tempo que está na área, aí, mas acho que nem tantas pessoas assim da área de segurança realizaram a importância de aprender um pouco sobre a comunicação não violenta para a área de segurança, sabe? Querendo ou não, a gente está gerenciando conflito boa parte do nosso dia. E ajustar essa linguagem faz diferença no resultado que a gente vai ter. Legal, Alex. Explorando um pouquinho a tua uma pergunta, uma curiosidade que sempre eu exploro com alguns profissionais que têm experiência internacional, né? Que foge um pouquinho desse nosso tema aqui, mas para a gente, né, finalizar esse bate-papo, o que tu vê de diferença, assim, por exemplo, nas experiências internacionais? Eu sei que tu foi para a Austrália, agora que tu está na África do Sul, né? O que tem de principais diferenças na gestão de segurança fora do Brasil? Nesses países que tu conhece, que tu já interagiu profissionalmente? Cara, eu vejo uma correlação muito forte com o nível de desenvolvimento do país, da cultura, sabe? Por exemplo, Inglaterra e Austrália, que tem de desenvolvimento alto, maior que o Brasil, o nível de cultura de segurança é tão forte quanto o do Brasil. Países um pouco menos desenvolvidos, por exemplo, Suriname, no qual eu trabalhei ao norte do continente aqui latino-americano, trabalhei alguns meses lá offshore, cara, pouquíssima coisa voltada à segurança, sabe? Pouquíssima atenção, desde regulamento até a cultura. Então eu vejo muito isso, está muito atrelado ao nível de desenvolvimento do país em si. Isso tem seus pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, num país pouco desenvolvido, com pouca atenção na área de segurança, você ganha uma abertura muito maior como organização para fazer a gestão de segurança do jeito que a sua organização quer. O que acontece no Brasil é exatamente isso. O Brasil, por ser um país altamente regulamentado, altamente protecionista, patriarca com relação à legislação trabalhista, previdenciária, você tem benefícios e tem alguns efeitos colaterais, né? Então você protege muito, mas você exige muito também. E aí muitas organizações com um sistema de gestão robusto e eficaz chegam num país como o Brasil, por exemplo, e travam, porque tudo não pode, tudo tem 50 checklists relacionados, o procedimento tem 382 páginas ao invés de 15, e assim vai, sabe? Tem que ter X profissionais, não pode fazer isso com tantas horas, tem que ser com menos horas, então se começa a criar um monte de barreiras para o sistema de gestão funcionar. Então eu diria que tem link direto com o nível de desenvolvimento do país, porém não existe ali um nível certo, sabe? É um limiar ali meio aberto. Legal. Cara, e a gente tem vários colegas, né, que tem, várias pessoas de maneira geral tem o sonho de morar fora, né? O que que tu, ou desenvolver, né, não só desenvolver a carreira internacional, né? Hoje tu não mora fora, mas tu fica, né, um mês fora, um mês aqui, né, pelo que a gente conversou. O Isso. que que tu daria de conselho aí, né? Conselho é muito particular, né? Mas o que que tu daria de conselho que tu experimentou na tua carreira, né, para Aham. desenvolver uma carreira internacional? Cara, sem dúvida, idioma, sabe? Primeira coisa, Rogério, é idioma. Assim, infelizmente, no Brasil, ainda aprender um segundo idioma é muito difícil e pouco explorado, digamos assim, sabe? Não é todo mundo que tem essa oportunidade, que tem essa disponibilidade, né? Infelizmente, ainda é muito fraco nos ensinos básicos, né, da educação brasileira o segundo idioma. Algumas classes sociais têm acesso melhor, têm uma disponibilidade muito maior, mas ainda é muito fraco. Então, idioma, cara, assim, se você quer uma carreira internacional, idioma é a tua prioridade, por razões óbvias, né, cara? Você vai falar inglês, vai falar qualquer outro idioma, espanhol,
E até o próprio espanhol, cara. Eu faço aula de espanhol, né? Tô tentando ficar fluente no espanhol também. E a minha professora fez um comentário muito interessante. Ela falou assim: o Brasil está cercado de países com a língua espanhola, né? Cercado, praticamente 180 graus. E não é uma língua obrigatória, não é uma língua natural do país. Assim, tipo, é um absurdo, sabe? É, então esse é um exemplo, assim, idiomas, para onde você quer ir, para onde você quer explorar, ter essa fluência, né? E isso leva tempo, cara, é um trabalho difícil. Eu contei um pouco da minha experiência, né? De chegar numa entrevista, passar ali no rabo do galo ali, depois chegar na hora no navio, ter que falar inglês e não sair, sabe? Uma das historinhas que eu conto eu tinha que fazer a apresentação diária dos cartões de observação do navio, né? E aí eu cheguei no navio meio-dia e tal, meu primeiro dia de trabalho no navio, primeiro dia num ambiente internacional. E aí de noite, 18 horas, eu tinha que fazer a leitura dos cartões e contar as histórias e tal para a equipe toda, umas 50 pessoas, em inglês. Falei, cara, vamos lá, com cara e coragem, né? Só fazendo um parênteses aqui, já volto lá para as dicas. Mas para você ver a importância do idioma. E aí eu lembro que chegou uma das observações, falava que tinha um alicate em cima de um equipamento que tinha um risco de cair, uma queda de objeto. E aí a queda de objeto e cair eu sabia, eu tinha isso na mente, mas eu não sabia como falar alicate, cara. E aí eu mandei um alligator, não tem? Mandei um alligator, eu falei, tinha um alligator em cima do equipamento e tava com risco de cair. E aí todo mundo assim, na hora, uma cara estranha me olhando. Aí eu falei, cara, não é alligator, né? Eu pensei, deu ruim aqui, né? Tudo cochichando, assim, aquela confusão. Aí meu colega veio assim do meu lado e falou, deixa eu ver o cartão, cara. Aí ele leu, falei, putz, grila, bicho. Então, assim, a partir daquele dia eu falei, cara, eu vou aprender isso aqui na marra e mergulhei no idioma e desandou, sabe? Mas, assim, foi uma experiência traumática, engraçada, mas para ilustrar a importância, né, do idioma. Então, com certeza idioma. Eu buscaria também, cara, fazer a pergunta aí para as pessoas que querem ter essa carreira internacional, qual é a área internacional que elas querem ir, né? E buscar certificações internacionais na área de segurança dentro daquele aspecto. Por exemplo, se a pessoa quer ir para a Europa, NIBOSH é muito relevante. Mas se ela vai para os Estados Unidos, não tem tanta relevância, sabe? Então, assim, a pessoa precisa entender para onde ela vai e o que ela precisa fazer para ter algum tipo de destaque lá, né? Os profissionais do Brasil, em termos de segurança, são muito qualificados, cara. A gente tem um nível de preparo, de competência, de vontade de fazer as coisas muito alto. O que fica fácil depois é equiparar com certificações internacionais, sabe? Você vai, pô, um NIBOSH, por mais que pareça difícil, comparado com todo o trajeto técnico de segurança faz, 2 anos aí de estudo, 1 ano e meio, uma engenharia de segurança, você tira de letra, é só questão de dominar ali a estrutura do ensino. Outra dica, cara, seria fazer conexões já, né, no local onde você busca. Conversar com as pessoas. Hoje o LinkedIn permite, cara, muita coisa que não era possível no passado, sabe? Você alcança autores, você alcança palestrantes, você alcança profissionais, gerentes, diretores. Mete a cara, sabe? Se apresenta, fala do teu interesse, pergunta como marca um bate-papo, pô, sem pretensão profissional, mas eu queria conhecer como é que é o trabalho aí, aqui eu faço assim, se aventurar mais, sabe? A gente tem esse recurso hoje que não tinha antigamente, que você só teria isso talvez fazendo um intercâmbio, indo lá lavar prato, para você talvez chegar numa fábrica e conhecer um gerente, digamos assim. Hoje você tem no LinkedIn, tem nas redes sociais aí tudo isso muito, muito acessível. Então, acho que seria isso, cara. Pratica o idioma, busca entender quais são as qualificações internacionais que você precisa para a região que você vai, faz conexões, faz um trabalho de network antes de você ir para lá, e às vezes as oportunidades vão aparecer muito antes de você pensar aí, sabe? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo com esse último trabalho, né, da empresa que eu tô. Foi mais ou menos assim, eu tinha uma conexão no LinkedIn, tinha um assunto em comum, que era offshore e safety coaching, e quando a oportunidade apareceu, o assunto veio, entendeu? Sabe? Então, assim, você já tinha um cenário pré-determinado, eu tinha as qualificações necessárias, então tinha domínio do idioma, então essas dicas, esses conselhos que, se fosse bom, não seriam de graça, né? Vamos até cobrar esses 4 conselhos aí para valer a pena, mas é baseado na minha experiência e muito provavelmente parecido com a experiência de outras pessoas. Então,
se realmente a pessoa tem esse objetivo, é buscar esses pontos aí. Legal, Alex, legal. Cara, demorou, mas saiu nosso bate-papo, muito legal. Foi um prazer aqui trocar uma ideia contigo, né? Tenho certeza que quem está nos escutando aqui vai aprender muito com essa conversa e é isso, só tenho que te agradecer, queria que tu, né, fizesse tuas considerações finais, falasse um pouquinho do teu curso aí também, né, que tu tem um curso que né, sobre Safety Coach, né, então se puder, te agradeço aí pela participação aqui comigo. Legal, Rogério. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente falou offline lá, fiquei muito feliz. Primeiro porque, pô, pelo calibre dos profissionais que você traz aí no teu canal, você é um cara que dedica muito tempo de preparo, estudo para esse canal acontecer. Eu sei que não são poucas horas e são horas além do teu trabalho já do dia a dia. Então, primeiro, aí, pô, um agradecimento a você e a honra estar aqui junto com você em meio a tantos profissionais aí de alto calibre. Cara, eu adorei o papo, assim, as perguntas que você trouxe, que a gente refletiu aqui, me fizeram pensar em muita coisa que eu não tinha pensado, que são partes da minha história, são experiências que eu tive que eu não tinha pensado, então, para mim foi um aprendizado gigante e espero que as pessoas que estejam ouvindo tirem alguma coisa de útil, né, da nossa conversa, que façam sentido, pô, isso aqui realmente é legal. Fica à vontade para entrar em contato, né, para explorar algum ponto desses que eu conversei, até mesmo discordar, cara, sabe? Pô, Alex, você falou uma coisa aqui que eu acho que não faz muito sentido. Traz a opinião para mim, eu gosto de ouvir, gosto de conversar. O máximo que pode acontecer é a gente continuar discordando. Então, assim, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. E o mais positivo é a gente concordar e chegar num ponto maior ainda. Então, para mim, foi um prazer. Queria agradecer aí o convite. Você falou do curso. Sim, tem um curso. Uma das qualificações que eu fiz lá fora, que é o IOSH Coaching for Safety, da instituição IOSH. Eu desenvolvi um relacionamento aí muito grande com o autor do curso na Inglaterra. A gente virou amigo, ele virou um mentor, um coach para mim. E eu lembro que chegou um ponto que eu falei para ele, cara, esse curso tem um mercado no Brasil porque o profissional de segurança do Brasil é altamente competente e busca se qualificar cada vez mais. E isso faz muito sentido para o cenário que eu vejo no Brasil. E aí a gente combinou de trazer esse curso para o Brasil todo em português. Então eu fiz minha credencial junto a IOSH, junto com ele, e a gente traduziu esse curso todo. A aula é comigo, é totalmente em português, o que facilita muito o alcance desse material. Então, eu fiz uma turma em 2023, finalzinho de 2023, vou fazer outra agora, final de 2024. Dia 4 de setembro eu vou fazer um webinar explicando um pouco sobre o curso, fazendo uma amostra, né, do conteúdo, porque é algo muito novo, né, como a gente falou lá nas perguntas do que é o Safety Coaching, é muito obscuro ainda para as pessoas. Então eu vou fazer um webinar lá dia 4 de setembro, gratuito, convidar todos vocês para participar. Se for algo que faz sentido para vocês, aí a gente bate um papo sobre a data do curso em si, mais para o final do ano, mas acho que tem tudo a ver com o canal, como a gente conversou offline, Rogério, assim, você desenvolve um trabalho de aprendizado contínuo, né, na área de segurança. Parabéns por esse trabalho também. E obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade de tanto conversar com você, quanto também mencionar aí do meu trabalho. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.